Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 27 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será o Deus da criação. Há um texto lindo, maravilhoso, que vai aparecer como pano de fundo do nosso estudo de hoje, que é o Salmo capítulo 100, versos 1 a 3, que diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Existem alguns elementos que a gente precisa entender dentro do contexto do relato da criação. Você já sabe que o relato da criação vai aparecer em Gênesis no capítulo 1 e no capítulo 2. Na lição de ontem, eu pedi para que você fizesse um trabalho de casa. Espero que você tenha feito. Se não fez, aproveita que hoje ainda é domingo, a maior parte das pessoas ainda tem um pouquinho mais de tempo. Vai lá na Bíblia, em Gênesis 1 e 2, leia para você poder perceber ali algumas diferenças. Existem alguns detalhes ali que são fundamentais e que você percebe de cara. Por exemplo, o número 7, que vai aparecer muitas vezes ali. Existem várias analogias, existem várias contas que você pode fazer sobre termos que são usados no hebraico e que você vai encontrar o número 7 em abundância nos dois relatos. Isso vai acontecer principalmente porque, dentro da mentalidade hebraica, o número 7 representa a perfeição. Como os capítulos 1 e 2 estão falando sobre a criação que Deus efetuou aqui no nosso planeta, então a ideia que ele está tentando transmitir é a seguinte: no princípio, Deus criou. Então, a ideia principal que vai aparecer aqui, Bereshit bara Elohim, num princípio absoluto, numa antiguidade remota, antes que qualquer outra coisa existisse, Deus criou. No hebraico você vai encontrar a palavra Deus exatamente no meio. Primeiro, a ideia de quando, num princípio absoluto. A última ideia, a criação surgiu, foi criado. No meio, o agente da criação, que é ninguém menos do que Deus. Há um detalhe que a gente vai entender, e quando você vai para o capítulo 2, você percebe a mesma ideia sendo apresentada ali no início do capítulo 2. Primeiro versículo apresenta Deus como Criador de todas as coisas, apresenta Deus como agente da criação. Na tradução para o português, tanto em Gênesis 1 quanto em Gênesis 2, vai aparecer o termo Deus. Mas precisamos nos lembrar que o Antigo Testamento ele não foi escrito em português. Podia ter sido, mas não foi. Foi escrito em hebraico. E em hebraico existem várias expressões que significam, que retratam Deus. Em todo o Antigo Testamento, para você poder ter uma ideia, alguns estudiosos bíblicos mencionam que os nomes que mais aparecem de forma constante para descrever Deus e que simplesmente às vezes são traduzidos para o português como Deus, existem pelo menos 51 nomes diferentes só no Antigo Testamento para descrever Deus. Mas dois termos vão aparecer. Um deles vai aparecer em Gênesis 1 e o outro em Gênesis 2. Em Gênesis 1, o termo que vai aparecer e que é traduzido como Deus é Elohim. Então, no hebraico é Bereshit, numa antiguidade remota, num princípio absoluto. Bara é criar a partir do nada. Elohim, que é o nome plural de Deus. Esse nome plural de Deus, Elohim, ele é usado quando quer ser, ou quando os autores pretendem demonstrar a transcendência de Deus. É um Deus que é tão grandioso, é tão infinito, é tão maior que tudo, é o Deus Criador. E por isso esse é o nome plural de Deus. Quando Deus está agindo dentro do contexto ou demonstrando o seu grande poder, ele é apresentado como o Deus Elohim. É pena que não temos tempo aqui para poder trabalhar todos esses detalhes, mas sempre que as três pessoas coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo, são apresentadas, é interessante que no hebraico, normalmente, o termo usado para descrever Deus é Elohim, que é o nome plural de Deus. Mas ele denota essa transcendência de Deus, um Deus grandioso, maravilhoso, tremendo.
No capítulo 2, já não é esse o termo usado para Deus. Em português é Deus, mas em hebraico vai aparecer o tetragrama, como nós chamamos. Nós não sabemos qual é a pronúncia desse nome. Esse é considerado como o nome eterno de Deus, o mesmo nome que foi revelado a Moisés quando, na sarça ardente, o Senhor Deus apareceu para ele e disse: descalça os seus pés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Moisés pergunta: quem é o Senhor? Quando me perguntarem qual é o seu nome, o que direi? Então ele diz: eu sou o que sou. Em hebraico, são 4 consoantes. Como esse nome era visto como um nome santo de Deus, um nome eterno de Deus, é um nome que ele vai utilizar principalmente quando ele está num processo de relacionamento com o ser humano. Esse nome os judeus mencionavam que era um nome impronunciável, então eles não pronunciavam esse nome. Com o passar dos anos, perdeu-se completamente a ideia de como é que ele se pronuncia. Alguns estudiosos bíblicos entendem que esse nome pode ser pronunciado como algo parecido como Yahweh ou Javé, Jeová. Esse é o nome que ele utiliza, o que é usado para descrever Deus quando ele entra em relacionamento com o ser humano. Isso aqui é importante se entender, por quê? Porque no capítulo 1, o que está sendo demonstrado é Deus criando absolutamente tudo. A primeira cena que vai aparecer no capítulo 1, já no versículo 2, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E na sequência ele vai agindo em meio à terra, no meio do caos, e todas as coisas vão aparecendo através do poder da sua palavra. É algo realmente tremendo. Isso mostra o grande poder, a grandiosidade desse Deus. No capítulo 2, quando ele é apresentado como Yahweh, ele vai ser apresentado como o Deus do relacionamento. Você percebe Deus criando todas as coisas, então o texto bíblico já vai dizendo: e ele criou um jardim na banda do Éden, e lá ele colocou o homem e a mulher que havia criado. E ele agora vai explicar como foi o processo da criação da mulher. Você percebe, é um Deus que está interagindo de forma intensa com a sua criação. Qual é a ideia do autor bíblico ao apresentar esses 2 nomes a respeito de Deus? Primeiro, a ideia do 7 é a ideia da perfeição. Ele criou tudo perfeito. No capítulo 1, ele é o Deus transcendente, ele é maior do que tudo que ele criou. No capítulo 2, ele é o Deus do relacionamento, é o Deus que está próximo da gente. Com isso, você junta essas ideias todas, e o que é que sobra? Sobra a ideia de que Deus, lembra do que eu mencionei para você, que no relato hebraico, Deus ele aparece exatamente no meio da informação. A primeira informação, quando aconteceu a criação, num princípio absoluto, numa antiguidade remota, antes que qualquer coisa existisse. Qual a última ideia? Deus criou a partir do nada. A ideia central é Deus. A ideia de quem criou? O Elohim. Deus, ele está no centro da narrativa. E dentro da poesia hebraica, um aspecto que é muito interessante é que principalmente esses textos eles eram cantados, eles eram musicalizados, eram cantados pelos hebreus para que isso facilitasse o processo de memorização do texto bíblico. E dentro desse processo de poesia hebraica, principalmente da musicalização, a palavra que recebe um destaque maior é a palavra que está no centro da narrativa. A ideia que Moisés teve ao escrever o livro de Gênesis e colocar o nome de Deus exatamente no centro, antes da primeira ideia, quando foi criada, e antes da última ideia, que a criação aconteceu a partir do nada, Deus aparece no centro. A ideia principal esse é o elemento que vai receber o destaque na narrativa, é Deus. Por isso o salmista, e esse salmo capítulo 100, versos 1 a 3, que nós começamos com ele, e é com ele que vamos terminar, ele vai dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. É interessante que a mesma ideia vai aparecer aqui nesse salmo, salmo capítulo 100, versos 1 a 3. A primeira ideia: celebrem com júbilo, exaltem o nome de Deus, todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Por quê? Porque ele é Deus. É a ideia do Deus Elohim,
o transcendente, o grandioso. Mas, quando ele vai explicar por que esse Deus transcendente e grandioso deve ser adorado, ele vai apresentar o Yahweh, porque foi ele quem nos fez. Dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É a ideia do Deus do relacionamento, esse Deus que é transcendente, que é maior do que todas as coisas que ele criou. Ele ainda assim gasta tempo para se relacionar com a sua criatura, nós, não apenas isso. Quando o pecado entrou no nosso planeta, ele veio para morrer por nós. É esse Deus transcendente, mas esse Deus relacional. É o Deus apresentado na narrativa da criação. Você não sente o desejo de poder adorar esse Deus? Eu confesso a você que a emoção encheu meu coração enquanto eu estudava a lição de hoje, pensando nessas duas características. Deus é grandioso, mas ele também é um Deus relacional. É um Deus que está conosco, que anda conosco. Somos apresentados como ovelhas do seu pastoreio, como um pastor que cuida das suas ovelhas. É impossível que nós não lembremos de João capítulo 10, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido delas. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, mas as ovelhas do pastor conhecem a sua voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quando ele vai explicar o que ele veio fazer, ele veio para juntar suas ovelhas dispersas. Ele veio em pessoa, ele não mandou um anjo para fazer isso, ele veio. É por isso que hoje eu gostaria de louvar a esse Deus transcendente, mas esse Deus relacional. Elohim e Yahweh. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, ó Deus Criador do céu e da terra. Deus grandioso, magnífico em poder, que através da palavra fez com que tudo aquilo que existe viesse à existência. Mas esse Deus, que apesar de tão grandioso, é também um Deus relacional, apresentado nas Escrituras como o pastor que cuida das suas ovelhas. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome e pedimos que nesse dia teu nome seja engrandecido através de nós, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?